7h48, Folha FM, a rádio que toca você, e nós estamos com o Folha no Ar, primeira edição, conversando com o presidente da Fundação de Esportes, Rafael Twin, e Arnaldo Neto. E para você, ouvinte da Folha FM que está chegando agora na transmissão, bom dia, seja bem-vindo aqui no Folha no Ar, primeira edição, e vamos então voltar com o papo. Passo mais uma vez a bola para o Arnaldo. Vamos lá, Arnaldo. Opa, vamos lá. Eu estava falando no bloco anterior, Twin, sobre a questão da natação. A gente falou sobre o Paraesporte, que eu acho que realmente é a joia da coroa da Fundação Municipal de Esporte hoje, é reconhecido todo esse trabalho, mas a natação também tem crescido bastante, participando de bastante competições. Hoje, quantos alunos são contemplados ali em média pela Fundação e quantos participam dessas competições já país afora, né? Eu acho que não é só na região mais. A gente está fazendo um trabalho na Fundação que eu acho que deveria ser o trabalho feito por qualquer prefeitura que queira realmente fazer alguma coisa em prol do esporte. Porque não adianta você trazer um time milionário de vôlei, de basquete, de qualquer modalidade, ou de natação, e você não fazer a base. Então você tem que começar de baixo para cima, fazer uma pirâmide bem forte, para depois ir lapidando ela e ter os talentos. Então o que a gente tem feito? Na natação, um grande exemplo disso, isso é a minha área, que eu vivi minha vida inteira contando azulejo. Então, a gente tem hoje 18 piscinas públicas, que isso é muito raro em algum município, no qual, quando a gente assumiu, praticamente tinham 3 ou 4 só funcionando. Deviam ter, quando a gente assumiu em 2017, deviam ter no máximo 200 crianças nadando, 100 e poucas crianças nadando, estou até chutando alto. E hoje a gente está com mais de 2.000 crianças nadando em 9 locais diferentes de campos. E a gente massificou a natação em campos, tem parceria com o Automóvel Clube, com o Tênis Clube, qualquer clube, a gente não escolhe um clube ou outro. A gente federou a Fundação Municipal de Esporte, junto à FARJ, a Federação Aquática do Rio de Janeiro. E o que a gente fez? Vamos criar um time de campos. Então, por exemplo, atleta do Tênis Clube que queira vir, atleta do Automóvel Clube, atleta do Saldanha, independente quem seja, a gente conseguiu isenção de taxa de federação, uma inscrição de uma criança de federação para uma competição é R$28, a gente conseguiu por R$12. Então, assim, a gente fez uma parceria muito boa com a FARJ e faz um time de campos. Então, por exemplo, a minha filha está nadando hoje no Tênis Clube. A Nicole foi campeã estadual, 9 anos, ela tá melhor do que eu na minha época, a bichinha nada pra caramba, entre outras grandes nadadoras, mas estou dando só como exemplo. Quando ela ganha uma competição, ela fala, Nicole Twin, atleta do Tênis Clube, representando a equipe Campos Natação, então a gente valoriza o clube, porque é lógico que tem que valorizar os clubes. Com essa brincadeira, claro. Por exemplo, o Tênis Clube, hoje o Luciano é o nosso técnico da equipe de Campos de Natação, a equipe dele pulou de 15 pessoas para mais de 80 pessoas, então a gente está ajudando os clubes e ao mesmo tempo está fazendo uma equipe sólida. Como eu falei da base, a gente está com uma equipezinha muito boa, mirim infantil, então são crianças de 8 a 13 anos que foram para o estadual agora no Rio de Janeiro com Flamengo, Fluminense, Vasco, mais de 20 times, ficamos em 5º lugar. Então você vê que um trabalho de base a gente consegue chegar longe. Estou dando um exemplo da natação, mas a gente está fazendo, tem como escolinha de triatlo, o vôlei. Se a gente falar do vôlei aqui, vai ter uma grande novidade que vocês vão gostar, hein, Marco Antônio? O último time de vôlei adulto foi em 2000, acho que foi na época de Arnaldo, já tem mais de 20 anos, 15, 20 anos atrás. E sexta-feira nós estamos apresentando oficialmente o nosso time de vôlei adulto. Nós vamos jogar um estadual depois de mais de 15 anos com o time de vôlei. Então o campus vai ter isso, fruto de um trabalho também de base que nós começamos há 2 anos atrás com o professor Aníbal, e realmente está dando super certo, e vamos voltar, se Deus quiser, aí ao topo do vôlei nacional. Lógico que começando aos poucos, nosso time é muito jovem, mas nós vamos jogar o adulto do vôlei, uma novidade aqui de primeira mão. A coletiva vai ser 10 horas da manhã, na Casa do Vôlei, na sexta-feira, agora, amanhã, e vamos apresentar. E o engraçado é o seguinte, a gente tem uma equipezinha que é a base, pessoal muito novo, e estamos trazendo 5, 6 pessoas de fora, conseguimos patrocínio da Azul, conseguimos patrocínio de 2, 3 empresas. Eles estão chegando hoje em Campos, vão treinar
sexta e sábado com o time e já joga domingo. E vão ficar com a gente durante 2 meses. Então, assim, a gente juntou ajuda daqui, ajuda dali, prefeitura, Fundação de Esporte, patrocínios de fora e vamos voltar com vôlei adulto. E a estreia já é contra o Flamengo. Já estreia contra o Flamengo. Eu não sei se a gente vai chegar em primeiro, em último, mas o importante é a gente voltar à elite do vôlei quando houve a fase do basquete aqui, que até o Zé Boquinha, famoso Zé Boquinha, José Roberto Lux, meu amigo, que aliás ficou um tempo aqui, arrumou uma namorada campista e nunca largou da namorada campista, né? Veio quase a cada 2 meses ele está aí. E o Zé conseguiu um resultado maravilhoso no basquete aqui na época. Então, eu acho que é possível, né? Porque talento não falta. E como eu estou falando, assim, o vôlei hoje em Campos, o vôlei, natação, infelizmente a gente teve uma lacuna de apoio ao esporte muito grande. Eu falo de cadeira, eu peguei a Fundação Municipal de Esporte totalmente destruída, atendendo em torno, Arnaldo, de 1.200 pessoas no total. Hoje nós estamos atendendo 21 mil pessoas, isso em 2 anos e meio, nós pulamos de 1.200 atendimentos para 21, eram 9 modalidades, hoje são 50 modalidades esportivas. Então, muito incentivando a base. A questão do vôlei, a gente está fazendo um time adulto, que nós conseguimos 3 patrocínios de fora e estamos trazendo pessoas até da Superliga que vão se unir à equipe base de Campos. Estamos com o time sub-13 de vôlei, estamos com o time sub-15, estamos com o time sub-17 e pegamos melhores. Ainda temos grandes talentos desperdiçados e juntamos e vamos competir aí o estadual de vôlei contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Vasco, depois de muito tempo. E foi o que eu falei, nesse caso o resultado não importa tanto. É lógico que a gente vai para sempre para disputar, mas só a gente está de volta depois de 15, 20 anos com um time de vôlei, sendo que a diferença daquela época é que a base é nossa. Daquela época, os times de vôlei de basquete, 99% eram atletas de fora, que foi uma fase muito boa do esporte em Campos, há 20 anos atrás, mas faltou a base. Faltou a base é extremamente importante para a sobrevivência, independente. Hoje eu estou como presidente da Fundação Municipal de Esporte, mas amanhã eu não estou como presidente. Agora, se tiver uma base forte, ninguém segura mais. Ninguém destrói. Aliás, essa teoria é a teoria do professor Célio Cordeiro, que foi um dos maiores incentivadores da criação do centro de Saquarema. Sim. O terreno era dele, ele investiu boa parte e esses grandes treinadores todos passaram na mão dele. O professor Célio Cordeiro dizia isso, não adianta você trazer um grande time e não ter feito uma base. Porque aí você não gera atletas no futuro. A gente está falando do esporte competitivo, só que eu, sem demagogia nenhuma, eu elogio muito o prefeito Rafael Diniz de investir no esporte, dar liberdade para a gente trabalhar da maneira que ele dá, porque a gente sabe o impacto disso na sociedade. Isso não é blá, 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 não. Isso a Organização Mundial de Saúde já comprovou por estudo que a cada $1 investido no esporte são $4 economizados na saúde. Então, se a gente tinha 1.200 pessoas fazendo esporte em Campos há 2 anos e meio atrás, hoje tem mais de 20 mil pessoas em 50 modalidades, qual é a economia nesse impacto real na saúde, que é o que mais se gasta em qualquer município? Qual é o impacto disso na questão de violência? Então, assim, eu fico comparando, eu conheço 40 e poucos países por causa da Seleção Brasileira de Natação, viajando, eu fico comparando muito e copio muito onde eu aprendi em outros locais. A média de uma criança, de um adolescente que faz esporte nos Estados Unidos, vinculado à educação, é 68%. Se nós temos em torno de 100 mil crianças estudando em campus e tinha 1.000 crianças praticando esporte público, nós estamos falando em 1%. Hoje nós estamos com mais de 20%. A média nacional é 8%, 9%. Então, assim, a gente está muito atrasado ainda. E não é porque eles querem ser campeões olímpicos, nada. É simplesmente porque eles entenderam que o esporte vinculado à educação e à cultura, você economiza bilhões e bilhões e bilhões e fora o patriotismo, nacionalismo, economias em hospitais, longe das drogas, contra a segurança. Então, eu acho que Campos está no caminho certo, está virando exemplo dentro do Estado. A gente está sendo reconhecido pelo Ministério do Esporte, pelo próprio governo. Ontem eu recebi uma ligação do Ministério do Esporte dizendo que a Campos hoje está sendo destaque na questão da gestão em pouco tempo no esporte. Então a gente fica muito feliz e parabeniza, que ninguém faz nada sozinho. A gente, todas as secretarias juntas aí são grandes parceiras para a gente tá podendo avançar nessa área. Uma outra retomada do esporte, a gente está falando de retomadas, né? Você falou do vôlei, a equipe de natação.
como a gente já falou do Paraesporte, mas uma outra retomada também que aconteceu foi a questão dos jogos estudantis, né? Que estão movimentando bastante e vários confrontos ainda acontecendo. Você tem acompanhado essas competições? Tem. Foram, Arnaldo, esses últimos 2 meses, acaba agora no sábado, as grandes finais. Realmente ficou 11 anos sem ter os Jogos Estudantis, o JECs, né, os Jogos Estudantis de Campos. Voltamos em 2017, fizemos 2018 e esse ano a gente superou toda a expectativa, botamos quase 80 escolas. É importante dizer, escolas municipais, estaduais, particulares e federais juntas, independente. No começo, não, a escola municipal vai perder para a escola particular, não interessa. Que entra, que perca, ano que vem, que perca por menos, na outra vem competir, é o que está acontecendo. Temos escolas municipais em finais aí, competindo, ganhando provas individuais. Foram, vocês não vão acreditar no número, que foi sub-15, sub-18, 9 modalidades. Já até há 2 meses, vão ser 2 meses e meio de jogos. Foram 12.800 e poucos jogos nesses últimos 3 meses. Uma partida de xadrez, o cara joga 30 vezes. Então, estou contando cada competição. Foram mais de 12 mil competições e tem as grandes finais agora para ter... as finais, vai ter handebol do feminino, que é Liceu contra Colégio Batista. Isso tudo no IFE, tá? Quem quiser ir no sábado, no IFE é aberto ao público. E está lotando. O Salesiano, outro dia, tiveram que fechar. Quanto tempo a gente não vê os ginásios cheios em Campos? Então, a gente fica feliz e vinculado à educação, que, como eu falei mais cedo, que é muito importante. Handebol masculino, centro de estudos. Não, desculpa, eu errei aqui. Handebol feminino. Liceu contra o IFE, 3º lugar. Colégio Batista contra o Senza, 1º lugar. Handebol masculino, centro de estudos contra o Salesiano, 3º lugar. E Atilano contra o Senza, 1º lugar. Senza sempre nas cabeças aí. Futsal feminino, Nilo Fernandes contra o CIEP, José do Patrocínio. E a final, Colégio Batista contra Paulo Barroso. Vôlei feminino, CIEP. Você vê que tem escolas municipais, escolas particulares, vôlei feminino, CIEP Nação Goitacá contra Manuel P. Gonçalves. E a final do vôlei feminino, Senza contra o Batista. E vôlei masculino, Leôncio contra o CIEP Nação Goitacá, 3º lugar. E o final masculino, que esse vai ser um jogaço, quem quiser ver, às 17 horas de sábado. Senza contra o IFE, que é um jogo que realmente... E essa garotada de 18 anos que está jogando, esse é o sub-18, o 15 já acabou. São garotos que a gente começa a peneirar e puxa para as equipes de Campos. Então a gente está cheio de olheiro, pegando os melhorzinhos e tentando formar times em Campos com a nossa base, entendeu? Então é gratificante ver as escolas, os professores brigando um com o outro, bem bacana. E tem um outro benefício disso, que primeiro é a história do que a gente sempre fala aqui, a gente teve com o pessoal da UENF, né, o pertencimento, né? O pessoal torce pelo colégio. E torce mesmo, tem junta, briga e tudo. Tem briga, junta garotada e tal. Isso é uma coisa. E outra coisa, você começa a criar uma certa mentalidade que existe nos Estados Unidos, de esporte nas escolas. É importantíssimo. Que é importantíssimo. Você viveu lá, você sabe disso, quer dizer... O esporte não pode andar sozinho, não. Tem que andar de mão dada com a educação e com a cultura. Que é assim que a gente muda uma nação, né? A gente não vai mudar um país, não é através da gente... Quem já está estragado, infelizmente, a gente tem que mudar a juventude nova aí, que é o nosso futuro, né? Se a gente enxergar um pouquinho isso, a gente vai longe. O Brasil falta um pouquinho de patriotismo, como você estava falando mais cedo, falta a gente acreditar, ver coisas boas. E o esporte tem muito disso. Quando a gente estava Flamengo, quando a gente vê um hino nacional tocando, mexe um pouco com... Então o esporte tem essa grande magia de poder você ter um pouquinho de amor à sua pátria, à sua escola, à sua cidade. Então começa com amor à escola, que desenvolve, vai para o amor à cidade, amor à pátria. É tudo um crescente. Sim, eu tô falando, minha filha outro dia foi ver um jogo do Senza contra não sei quem, perdeu, ela chorava. Eu falei, calma, minha filha, é um jogo do JECs, dos Jogos Estudantis. Mas é bacana isso, é legal ver. Não, e é bom também você diversificar as áreas de esporte, né, mostrar que o Brasil já foi o país do futebol, que hoje em dia já não está tão forte assim, mas que existem atletas também de grande relevância em outras áreas esportivas e que muitas vezes não são muito apoiados, sobretudo com a questão de incentivo. E você falou aqui agora há pouco da questão do vôlei, de arrecadação de apoio, de patrocínios. Sim. Mas ainda é uma dificuldade para o esporte no Brasil, de maneira geral, conseguir o apoio da iniciativa privada. Isso é uma coisa que eu bato muito. A gente criou um departamento dentro da Fundação Municipal de Esporte de captação e elaboração de projeto.
Por exemplo, essa Federal Kids a gente não estaria fazendo se não fosse Águas do Paraíba, se não fosse Shopping Boulevard, se não fosse a Telmac, que está construindo aquele supermercado Açaí, tem mais aí, a Rio Cap. Então, assim, estou dando um exemplo da Federal Kids que a gente conseguiu parceiros. No verão passado, a gente também conseguiu parceiros. A questão da iniciativa privada é um triângulo aí. Ela não entra porque ela não tem retorno de mídia. Mas aí, entre aspas, a gente não tem retorno de mídia porque não faz nada. Então, assim, quando faz... Quem nasceu primeiro, né? Ovo a galinha. Mas quando faz, a mídia está junto. Exato. Então, a gente tem que mostrar isso para a iniciativa privada. Olha só, você acreditou, a mídia vem junto, é notícia. Pois é. Então, assim, criando uma confiabilidade da iniciativa privada, da gestão e de vocês, da imprensa, a gente vai longe. Os Estados Unidos já viu isso há muito tempo. Eu morei muitos anos lá, tinha competiçãozinha entre uma faculdade e outra que você tinha que pagar $30 para competir e lotava. De natação, uma competição amistosa. Lotava o ginásio final de semana para ver uma competição amistosa. Então, eles já enxergaram isso. Você vê, eu estudei na Universidade de Tennessee. A Universidade de Tennessee recebia $20 milhões por ano da Adidas para botar a marca. A gente andava com tudo Adidas, todos os atletas. E a gente vê a Olimpíada, senão não existiria Olimpíada, não existiria futebol. Sim, sim. Então é muito importante a iniciativa privada e te garanto que tem um retorno muito grande. Por exemplo, a gente está a Federal Kids, por exemplo, está passando nas televisões várias inserções por dia. Quanto que custaria isso? Em vez de pagar, está junto de uma coisa boa. Vira uma mídia espontânea. Exatamente. Vira uma mídia espontânea. Exatamente. Importantíssima. É essa conscientização de alguns empresários que precisam acontecer, né? Até porque existe lei de incentivos. Acho Exatamente. que essa questão dos projetos de captação Exatamente. Se torna muito importante. Mas é uma reclamação recorrente de dirigentes de clubes, não só de clubes de futebol, mas deles principalmente, que são difícil. Mais conversa, de conseguir atrair esse investimento. Então, a Fundação tem um setor também que auxilia nessa captação de recursos para o projeto? Ou é interno, ou é para recursos para a Fundação? Vamos lá. A Fundação, se pegar os últimos 3 anos, juntos, eu acho que juntos é o menor orçamento que nós gastamos da história da Fundação Municipal de Esporte desde que foi criada. Se eu falar quanto eu gastei no primeiro ano, é inacreditável comparado às gestões passadas. Inacreditável, e principalmente com o que a gente está fazendo com tão pouco. Mas a gente conseguiu captar bastante coisa. A gente está reformando o ginásio da Fundação, vai licitar agora a Caixa Econômica, uma obra de R$800 e poucos mil, de uma emenda parlamentar. Foi emenda parlamentar da deputada Soraya Santos, da Cristiane Brasil. Estamos reformando, já licitou do prédio de artes marciais, uma obra de R$400 e poucos mil. Então, assim, nós já captamos em torno de 10 milhões de reais, através de lei do incentivo, através de parcerias com públicas privadas, como o SESC, que é um grande parceiro nosso, inclusive está na Federal Kids, ano passado, esse ano, esteve no verão com a gente, é um grande amigo que está nos ajudando. Então, assim, a gente, lei do incentivo, agora realmente falta empresa, às vezes, ano passado eu consegui incentivar os Jogos Estudantis, R$250 mil, mas não consegui a empresa para entrar. E ele não entende, muita gente não entende isso ainda, que a empresa, você não paga. O projeto incentivado, você deduz do seu imposto. Então vai pagar vai ter que pagar de qualquer jeito. Você vai pagar de qualquer, só que você está fazendo propaganda de graça para você. Então, assim, a gente está tentando mexer isso, está conseguindo algumas coisas, Ministério do Esporte, lei de incentivo, parcerias, mas não é fácil, não. A gente botou um departamento só para isso e a gente está sempre na mídia, por isso que até agradecer vocês pela parceria de sempre, que sem a imprensa, a empresa não vê, então esse triângulo amoroso aí é muito importante para o desenvolvimento do esporte. Tem que fazer funcionar o tempo todo. É verdade, é verdade. Bom, vamos a mais um intervalo para a gente pegar o último. Você quer preparar já o nosso no próximo Rafael bloco, Turim? O Rafael falou algumas vezes aí sobre a Fundação, o que foi feito no passado. E na semana passada a gente recebeu o Neném aqui, né, que fez algumas críticas. E hoje o Ponto Final abre também com fogo amigo de alguns vereadores da base, com secretários. Vamos dar uma enveredada também no campo político, não só esportivo, no próximo bloco. Então tá, vamos agora a um pequeno intervalo. Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Você conhece a Copa Táxi?